As bombas, elas eram jogadas de cima para baixo por helicópteros. A ordem é que foi para prender todo mundo. E elas foram colocadas todas dentro do ônibus, todas as pessoas que ficaram orando na frente do QG por 60 dias, onde não tinha um papel de bala no chão, e foram levadas para a sede da Polícia Federal. E elas ficaram das 8 da manhã até 1h30 da tarde, sem água, sem comida, sem banheiro. Então, o relato que eu tenho de várias pessoas é que, às vezes, algumas utilizaram sacolinha de mercado para fazer as suas necessidades, porque elas estavam presas dentro dos ônibus. Elas não tinham escolha. Estamos cercados aqui, vou mostrar para vocês. Estamos no ônibus aqui. Estamos cercados. Estamos todos no ônibus aqui. Estamos esperando para ver para onde é que vão nos levar agora. Tanto que mostra nessa foto, assim que elas tiveram a oportunidade de descer dos ônibus, elas fizeram banheiros improvisados, porque a necessidade era realmente extrema. E elas foram receber a primeira refeição no final do dia, se eu não me engano, 5 horas da tarde. 4h30 da tarde, saiu um ranguinho para nós. Então, ali às 4 horas, né, quase 5 horas, 4h30, as pessoas receberam a primeira refeição desde as 8 da manhã. Nós temos, como eu disse, provas de tudo. Então, esse era o ginásio da sede da Polícia Federal. As pessoas foram empurradas todas aí para dentro. Umas 1.500 pessoas estavam na sede da Polícia Federal sobre essas condições. Chegaram depois, que não participaram dos atos. Então, ali foram presas mães com filhos menores de 12 anos, pessoas com comorbidades graves. Tem um senhor também que usa fralda com câncer, que ele ficou preso também. Mas ali, então, naquele dia, então as pessoas que não tinham critério, umas eram liberadas, as outras eram presas. Então, ali foram presas. Até um cachorro foi preso. A doutora Bruna adotou um cachorro que foi preso junto. Tinha uma criança. A gente tem prova disso também. Então, assim, a gente já falou da carência, então, dos materiais de higiene pessoal, roupas, absorventes lá para as mulheres, porque o sistema penitenciário também recebeu, né, essa prisão toda em massa de muitas pessoas, e a gente sabe que não se tinha as condições para receber tanta gente, tanto que os blocos foram inaugurados ali naquele dia. Inclusive, a água, ela saía dos canos enferrujada, e aí eles colocavam meia para dar uma filtrada ali na água para poder tomar. O alimento, então, das casas penais, depois, mais tarde, a gente vai falar que tem larva. Essa semana que passou agora foi encontrada uma gilete e caco de vidro. Parece que os policiais tiraram foto, nós ainda não tivemos acesso se teve um relatório que falou sobre isso ou não, mas as pessoas perderam muito peso, porque não tem realmente como se alimentar, e para nós a comida é sagrada, e nós não entendemos o porquê que é feito isso com o alimento para as pessoas que estão lá. E não só para eles, para todos, né? A alimentação não deveria ser da maneira que é. Existem pessoas que perderam 20 quilos. Tem uma colega que me relatou esses dias que um assistido dela perdeu 30 quilos. O meu pai perdeu 16 quilos. Das dificuldades das visitas impostas às famílias. Quem não tem a vacina da Covid, mesmo que a OMS decretou o fim da pandemia, mesmo para visita virtual, as famílias não conseguem fazer o cadastro, porque o cadastro é único e exige a vacina. Então, mesmo sem a vacina, as pessoas não enxergam, não conversam com seus familiares há 6 meses. Tem muitos casos que acontecem. Tem crianças que pensam que o seu pai morreu, né? Eu escuto isso todo dia, porque como presidente da associação, a gente está fazendo esse trabalho de acolhimento para essas famílias. Então chega todos os dias, cada pessoa ela tem uma história, e a gente tem feito essa luta para tentar mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo com o Brasil, com os nossos familiares, com a população brasileira, porque hoje é conosco. Mas a gente sabe que esses precedentes, que tudo que está sendo cometido de ilegalidade vai, uma hora, bater no outro lado. Não existe hoje nada que desabone a conduta dos nossos familiares para eles estarem 6 meses presos.
É uma prisão completamente ilegal. Dizer que se houve uma tentativa de um golpe de Estado no Brasil é muito grave, com estilingue e bolinha de gude. Parece uma piada, mas é isso que tem. É isso que tem no processo, tá escrito isso. E uma coisa também que nos deixa indignados enquanto familiares e também enquanto advogados, é que saiu uma reportagem que o Alexandre de Moraes diz assim, que o modus operandi de ataques em escolas é idêntico ao 8 de janeiro. E ele fala isso um pouquinho antes do recebimento das denúncias, assim, para dar uma pressionada. E eu tenho que cuidar um pouquinho também como eu falo, porque daqui um pouco eu também estou dentro dos inquéritos. Mas vocês não podem imaginar como é para uma filha ou para uma esposa ouvir a comparação de que o seu pai, que é uma pessoa que nunca cometeu um crime, ser comparado com um assassino de crianças em escolas. Então é muito grave o que está acontecendo no Brasil e a gente não sabe aonde que vai parar. Então hoje nós estamos aqui para tratar das ilegalidades nas prisões de 8 de janeiro. Nós temos muitas, mas muitas violações. Com certeza a gente não vai conseguir abordar todas elas. Nós temos um relatório que nós vamos disponibilizar depois, onde constam as principais violações. Esse relatório ele já foi atualizado diversas vezes, 53 páginas. E, então, assim, hoje a gente fala, a gente escuta muitas coisas, a gente faz de conta que não escuta, porque quem está lá preso, a maioria das pessoas, são pessoas trabalhadoras, sabe? Pessoas de sol a sol, que pagam seus impostos, né? São pais de família, crentes, e quando a gente fala isso, não estou falando de pessoas perfeitas, porque todo mundo erra. Ministros erram nos seus depoimentos, né? Todos nós erramos, a gente sabe disso. Mas são pais de família que estão lá, pessoas que não mereciam estar lá, réus primários, pessoas que nunca responderam nenhum processo. E é o que está comprovado agora. O ministro pediu para juntar, né, os antecedentes criminais, e a maioria não tem antecedentes criminais. Não são um perigo para a sociedade, né? Eu vejo, né, o meu pai e os demais estão lá presos porque eles representam uma ameaça. E isso não é verdade. Então, pode passar para o segundo. Quem tem antecedente está solto. Quem comete crimes hediondos, gravíssimos, está solto. E desde já eu digo para vocês que nós não estamos aqui para defender quem cometeu um crime, né, para quem vandalizou, mas a gente quer que essas pessoas tenham também o direito a se defender. É por isso que os advogados lutam, a gente tem esse compromisso e essa missão. Então, mas que pague dentro das proporções dos crimes que cometeu. Não dizer que se houve uma tentativa de um golpe de Estado no Brasil é muito grave, com estilingue e bolinha de gude. Parece uma piada, mas é isso que tem. É isso que tem no processo, tá escrito isso. Então, a gente precisa individualizar as condutas e punir quem de fato cometeu, mas aí a gente faz a pergunta, é reclusão? É crime de reclusão? Não existe hoje nada que desabone a conduta dos nossos familiares para eles estarem 6 meses presos. É uma prisão completamente ilegal. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir demonstrar, estamos aqui para isso. Então, no dia 8, como nós estamos vendo agora nos depoimentos das testemunhas da acusação, nós até fizemos um compilado de uma das audiências, 3 horas nós transformamos em 20 minutos, e ali fica muito claro as respostas das testemunhas da acusação sobre um pequeno grupo que vandalizava, enquanto um outro grupo filmava, o outro grupo orava, e eles respondem assim que as bombas elas eram jogadas de cima para baixo por helicópteros. E uma das perguntas feitas que nós temos nesse vídeo compilado é se o ambiente ali fora, se existia como as pessoas ficarem ali fora. E se poderiam ter pessoas corrido para se abrigar dentro dos prédios onde não se tinha o gás, enfim. E o próprio policial do GSI, que estava dentro do prédio desde as 7 horas da manhã, ele fala que sim, que
que poderiam existir pessoas que entraram para se abrigar. E a gente sabe que isso aconteceu. A verdade é essa. Então, a ordem também que eles falam, as testemunhas da acusação falam, é que foi para prender todo mundo. O grupo que vandalizou, ele não foi separado dos que estavam lá orando, ou que entraram para se abrigar, ou que estavam lá filmando, que nunca tinham vindo para Brasília, que foram colocados para dentro, né? Tinha um senhor idoso que estava ali do lado de fora, estava realmente muito perigoso ali. Ele acabou sendo levado para dentro, né? Então, a verdade é essa, e a gente tem certeza que vai aparecer, como já está aparecendo nesses depoimentos, e a gente se pergunta por que é que essas pessoas continuam presas, mesmo depois de todas essas audiências que vêm acontecendo ao longo dessas últimas 2 semanas. Então, as prisões aconteceram no dia 8, foram as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes, né, no Palácio do Planalto e no Senado Federal. Essas pessoas, elas ficaram mais de 20 horas sentadas, muitas horas algemadas para trás, depois que elas tiveram autorização para serem algemadas com a mão para frente. Ali eram muitos idosos, tanto que os policiais falam isso no depoimento, que teve algumas pessoas que precisaram de ajuda para subir nos ônibus. Né? Tem um policial que ele fala isso, ele reforça isso todos os depoimentos, que a pergunta é feita. Então, assim, para vocês terem noção das pessoas que estavam ali. Então, as pessoas foram encaminhadas para a delegacia, elas ficaram muitas horas sem se alimentar. Para ir ao banheiro, elas tinham que pedir mais ou menos 5 ou 6 vezes para alguém retirar a algema para poderem ir no banheiro. E por volta das 10 horas da manhã, então, mais ou menos elas foram encaminhadas aos presídios da Papuda e da Colmeia. E eles ficaram ali mais ou menos uns 7 dias com a mesma roupa. Sem toalha, sem higiene, kit de higiene básico. Pessoas que não mereciam estar lá, réus primários, pessoas que nunca responderam nenhum processo. Então eu me recordo também de chegar lá na sede da polícia. Eu lembro hoje, parece um filme, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que... Eu, na minha ingenuidade, não sabia que aquelas pessoas já estavam presas. Mas elas estavam presas desde as 8 horas da manhã, e algumas demoraram até 3 dias para receber a voz de prisão. Então eu me recordo que tinha uma fila para triagem, e eu me recordo assim daquela multidão de pessoas orando, ajoelhadas, cantando, com medo, os helicópteros em cima. Era um pavor. E eu me lembro que tinha uma fila, uma triagem, que a gente acompanhava, assim, algumas pessoas tinham advogados, a maioria não tinha, mas a gente passava por aquela fila e tinha várias salas, uma sala para revista, outra para identificação. Aí chegava no final do corredor, aí tinha uns delegados que diziam assim: se tu vai para a esquerda, tu tá sendo liberado. Eles te colocavam dentro de um ônibus e te levavam para a rodoviária. A pessoa, né, se virava como ela ia embora. Eu sei porque aconteceu com algumas pessoas da nossa região, aconteceu isso. Então, o que a gente está falando aqui é o que aconteceu e a gente pode provar. Ninguém vai falar nada que não se tenha provas, tá? E quando ia para o lado direito, a gente entrava em uma sala com mesas escolares cheias de delegados, com uma nota de culpa pronta, com crimes gravíssimos. Eu me lembro que a primeira pessoa que eu acompanhei, então, para o lado direito, eu cheguei, tá, mas o que está acontecendo aqui? Não, tá sendo preso. Aí foi dada a voz de prisão para a pessoa. Então, assim, aí o desespero tomava conta, a gente precisava ser um pouco psicólogo, um pouco advogado, um pouco amigo, sabe? Eu, assim, até hoje a gente fica tentando digerir tudo o que aconteceu e assimilar para poder transmitir isso da melhor maneira. Eu me recordo que eu chego em Brasília às 8 horas da manhã da segunda-feira e eu sabia que meu pai estava sem algumas medicações controladas, e quando eu falo isso que aconteceu com meu pai, é porque eu sei que aconteceram com outras pessoas. Porque como tem muitos idosos, a maioria das pessoas tem comorbidades e tomam medicações controladas. E essas pessoas ficaram sem acesso às medicações vários dias. Eu lembro que eu cheguei e comprei a medicação e fui até a Polícia Civil, que eu tive informação de que meu pai estava lá. E eu lembro de eu chegar e pela primeira vez eu uso a minha carteirinha da OAB em 8 anos. Eu, me formei e nunca tinha advogado. Então eu entro na sede da Polícia Civil e eles já estavam dentro dos camburões. E eu lembro claramente de escutar
eles orando e cantando hinos religiosos dentro dos camburões, e eu começo a gritar, Miguel Fernando, né? E ele grita, tô aqui, mana. Então, assim, a policial veio até o meu encontro e ela disse assim, não pode ter contato com ele. Eu disse, eu só quero entregar essa medicação. Por favor, faça chegar a ele. Até hoje a medicação não chegou. Outra violação também foram as audiências de custódias, as audiências de custódia elas começaram 3 dias após a prisão, e na lei, né, a gente sabe que são 24 horas após a prisão que tem que ser realizada a audiência. A audiência ela é um ato uno, e nesse momento elas foram designadas para juízes auxiliares que fizeram as audiências e não tinham poder de decisão nenhum, né? E aí nós questionamos também se esses juízes eles tinham o número do processo, né? Se eles tiveram acesso aos autos de prisão em flagrante, se eles nada poderiam decidir qual foi a função desses juízes, qual foi o teatro que foi feito ali naqueles dias. Trazer um pouquinho de algumas situações que aconteceram, né? Teve uma pessoa que perdeu o funeral da mãe porque ela não conseguiu se deslocar da cidade, ela não conseguiu autorização. Quando ela recebeu a autorização, até nesse caso ela recebeu, a mãe já tinha sido enterrada. A pessoa que está exercendo trabalho braçal com gerador de energia do lado, nós temos foto, né, dessa situação, dessa denúncia que chegou para nós, porque ela precisa recarregar a tornozeleira eletrônica. A pessoa que precisou de autorização para acompanhar o parto dos filhos, pessoa que precisou de autorização para retirá-la da tornozeleira para realizar uma cirurgia. E tem também o senhor de 74 anos que ficou por 3 meses pedindo autorização para ir no casamento da filha. A filha está aqui, e ele tem 74 anos, e ele não pôde ir no casamento da filha. Depois a gente convida ela, se ela quiser falar algumas coisas no final. Mas sobre a politização ali do Dia da Mulher, a liberação das mulheres no Dia da Mulher, né? Isso é um absurdo, porque nos faz questionar qual é a legalidade das prisões dessas mulheres, se foi utilizado a artimanha de liberação dessas pessoas no Dia da Mulher. Então, são questionamentos que a gente traz de pessoas que não receberam votos e que estão politicando, onde deveriam estar lá para cumprir as leis, cumprir a Constituição. Outra violação também foram as audiências de custódias, as audiências de custódia elas começaram 3 dias após a prisão, e na lei, né, a gente sabe que são 24 horas após a prisão que tem que ser realizada a audiência. A audiência ela é um ato uno, e nesse momento elas foram designadas para juízes auxiliares que fizeram as audiências e não tinham poder de decisão nenhum, né? E aí nós questionamos também se esses juízes eles tinham o número do processo, né? Se eles tiveram acesso aos autos de prisão em flagrante, se eles nada poderiam decidir qual foi a função desses juízes, né? Qual foi o teatro que foi feito ali naqueles dias. E as decisões, então, para manutenção ou não da prisão das pessoas, começaram a sair lá no dia 20 e 23 de janeiro, momento em que 400 pessoas foram liberadas. E a sensação que nós temos é que foram pegos os processos, eles foram jogados para cima, e quem caiu assim na mão, esse aqui sai, vai ser liberado, esse não sai, porque não tem qualquer critério, né? Permaneceram pessoas com comorbidades e foram liberados jovens, não que deveriam estar presos, não é isso que eu estou dizendo, mas sem qualquer parâmetro, sem qualquer critério. E também nós colocamos ali, na hora da conversa reservada do advogado com o cliente, o microfone era desligado, mas o juiz ali, o Ministério Público, eles conseguiam escutar o que estava sendo falado naquele momento, que é uma violação gravíssima também das prerrogativas dos advogados. Também a gente precisa falar da gravidade das medidas cautelares aplicadas a essas pessoas que estão saindo com tornozeleira eletrônica, que precisam se apresentar em juízo uma vez por semana, né? Tem relatos de pessoas que me disseram que na comarca não tinha essa possibilidade de ir lá toda semana se apresentar. É mensal, mas para nós, para os nossos familiares, é semanal. Recolhimento domiciliar noturno. Então, o que acontece? As pessoas perderam seus empregos. Aí vai lá, conseguiu um emprego. Olha, assim, eu preciso de um emprego, mas eu uso tornozeleira eletrônica, eu não posso trabalhar de sábado, eu não posso trabalhar depois das 18 horas, porque eu preciso estar reclusa na minha casa, porque foi uma determinação, porque eu não sei, porque eu não cometi crime nenhum, mas são essas
cautelares que me mantêm fora da prisão, porque senão eu preciso estar dentro, preciso estar presa. Eu não posso me comunicar com ninguém das pessoas que eu convivi por 60 dias nos QGs orando, não posso me comunicar com essas pessoas, e dentre outros abusos e absurdos. Essas cautelares, elas são para pessoas que que estão respondendo por crimes com pena menor de 4 anos. Então, elas podem responder em liberdade, mas com todas essas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, a gente queria trazer um pouquinho de algumas situações que aconteceram, né? Teve uma pessoa que perdeu o funeral da mãe porque ela não conseguiu se deslocar da cidade, ela não conseguiu autorização. Quando ela recebeu a autorização, até nesse caso ela recebeu, a mãe já tinha sido enterrada. A pessoa que está exercendo trabalho braçal com gerador de energia do lado, nós temos foto, né, dessa situação, dessa denúncia que chegou para nós, porque ela precisa recarregar a tornozeleira eletrônica. A pessoa que precisou de autorização para acompanhar o parto dos filhos, pessoa que precisou de autorização para retirá-la da tornozeleira para realizar uma cirurgia. E tem também o senhor de 74 anos que ficou por 3 meses pedindo autorização para ir no casamento da filha. A filha está aqui, e ele tem 74 anos, e ele não pôde ir no casamento da filha. Depois a gente convida ela, se ela quiser falar algumas coisas no final. A gente sabe que existem muitas outras violações, situações graves. Nós temos aqui os laudos, perícia forense, de um rapaz que é autista, Jean. Ele está preso até hoje também. Ele só pede para... Por que eu estou aqui? Eu só quero voltar para casa e ver a minha mãe. Então, assim, nós estamos fazendo agora uma corrente aí, porque é um absurdo. Onde estão os defensores, né, que permitem esse absurdo, um autista estar preso lá até hoje? Tem mais 4 mães com filhos menores de 12 anos que permanecem presas. Onde estão? Cadê a OAB? Né? Onde estão os defensores das crianças e adolescentes? É muito, muito, muito sério. Então, assim, os dispositivos que foram violados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir Tortura, Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Aí a pergunta que todos estavam fazendo: cadê os direitos humanos? Cadê a OAB? 1º de fevereiro, procuramos a Comissão de Direitos Humanos da OAB, que não tem competência, mas ainda nos ajudou de certa forma. Dia 14 de fevereiro, procuramos a ouvidoria da OAB, sem resposta até o momento. 14 de fevereiro, Conselho Federal da OAB, sem resposta. 28 de fevereiro, Ministério dos Direitos Humanos, sem resposta. 26 de fevereiro, Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, gerado pedido de providências. 11 de abril, leitura da carta aberta das famílias em frente ao Conselho Federal da OAB, sem resposta. 7 de março, reunião com presidentes da Comissão Nacional de Prerrogativas e Valorização da Advocacia, doutor Ricardo Breyer, doutora Cristina Lourenço, doutora Priscila Lisboa, sem resposta. Entrega de relatórios sobre as violações na Frente Parlamentar da Advocacia. Tivemos a oportunidade de conversar com o doutor Beto Simonetti, o presidente da OAB. Conversamos, reunimos vários advogados ali, explicamos a situação para ele e entregamos o relatório sem resposta. Entrega de um relatório no evento da Abracrim, que aconteceu, 30 anos da Abracrim. Nós fomos lá, eu e o doutor Ezequiel, entregamos o relatório das violações a vários juristas, pedindo, por favor, juristas, por favor, olhem o que está acontecendo no Brasil, tomem um posicionamento, façam alguma coisa. E entregamos também para o vice-presidente do Conselho Federal um relatório em mãos, sem resposta. Tivemos uma reunião no gabinete da ministra Rosa Weber, também mandamos memoriais para ela por e-mail. Não tivemos com ela a reunião, foi com o juiz-chefe do gabinete dela. E também participamos de um evento que teve aqui há poucos dias atrás, e eu pude entregar em mãos um relatório para a ministra Rosa Weber. Eu fui ao encontro dela, fui correndo atrás dela e disse: ministra, por favor, nos dê atenção e veja o que está acontecendo com o Brasil, com as pessoas e com o STF, o que está acontecendo lá dentro, enquanto a sua presidência ainda, enquanto você ainda é presidente, por favor, tome alguma medida. E aí, no dia 28 de abril, então, nós resolvemos fundar a ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro, para que a gente pudesse dar voz a essas famílias e estar em momentos como esse.
Aí outros órgãos acionados foi a Secretaria da Administração Penitenciária, a SIAP, o Governo do Distrito Federal, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que é a ABRACRIM, Ministério Público, a PGR, Poder Legislativo Federal, Poder Executivo Federal e Poder Judiciário. A minha fala só vou... Tem algumas coisas que eu preciso dizer também, que nós não somos números, né? Nós não somos números de uma ação penal onde está tudo generalizado, né? Nós somos pessoas, são pais de famílias. Tem o Ezequiel, que tem 5 filhos, ele é o único provedor da família, ele permanece preso. Jaqueline, que é cuidadora da mãe com câncer, está presa. Seu José, que é casado, pai de 3 filhos, trabalhava 32 anos na mesma empresa, ele foi demitido e o valor da FGTS foi bloqueado. Também uma das coisas que aconteceram foram que as contas das pessoas foram bloqueadas, os bens foram bloqueados. Tem uma família que me procurou que foi vender a moto para poder botar comida na mesa, porque o marido era caminhoneiro e não tem como trabalhar. E a moto, o bem estava bloqueado e ela não conseguiu realizar a venda. Então tem também o Tiago, que o filho acha que o pai morreu. Ele fica lá, o pai tem uma sala com antiguidades, ele fica lá lustrando os objetos do pai. E como que vai dizer que o pai não morreu se o pai está preso e ele não tem a vacina, a esposa não tem a vacina, não sabe, não conseguiu visitar o pai, não tem como. Como que tu vai provar para uma criança, né? Como o caso da Agnes ali, depois ela vai poder falar, e do irmão. Como que a gente vai provar que os pais não morreram, né? É a nossa palavra. As crianças viram nos noticiários as bombas caindo, o pai estava em Brasília. A notícia era um cenário de guerra. Aí tu vai explicar pro teu filho que não aconteceu nada naquele dia se o pai não voltou para casa. Lucas também, um pai dedicado e amoroso com a família. Douglas, mesma coisa, pai de 3 filhos. Tem o Lucas, que estava prestando um concurso público, que juntou todas as provas no processo e que permanece preso. Ele chegou depois ali e naquele cenário ali acabou, não sei, não sou advogada dele, não sei o que aconteceu de fato, mas ele comprovou no processo que chegou ali naquele momento e está preso até lá. Também tem uma criancinha pequena. Então, assim, eu presenciei também numa das visitas familiares um casal de idosos, bem idosos, que eles são casados há mais de 50 anos, eles nunca tinham ficado 6 meses sem contato, e ela, como não tinha todas as doses da vacina, ela fez a última dose e ela conseguiu finalizar o cadastro, e foi tão emocionante aquele momento de poder ver aqueles senhorinhos, eles ficaram abraçadinhos o tempo todo ali, matando a saudade. Então, é muito dolorido o que a gente tem vendo. Tem um estrangeiro também preso, de Portugal, que também tem filho menor. Tem esposas gestantes. Tem pais que o filho nasceu que não conheceu o seu filho. Tem pais que o filhinho começou a caminhar, mães avós, que a criança começou a caminhar e todo mundo está perdendo, né? Essa fase. São 6 meses. O senhor de 72 anos que permanece preso, são 6 meses da vida dele que ele deixou de estar no convívio do lar. Não só ele, todos que estão presos ilegalmente e injustamente, que merecem um julgamento justo devido ao processo legal, o respeito às leis. E para finalizar, gostaria de dizer que, mesmo sendo tão acolhida nesse Congresso por tantos parlamentares que honram seus votos, que não pensam só em seus interesses particulares, por algum tempo eu tive muito medo do autoritarismo e ele me calou, mas algo me fez refletir, me deu forças para hoje estar aqui nesse lugar e representando um papel tão especial e tão importante, que é de representar essas famílias. Eu sinto a mesma dor que vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o nosso amor pelos nossos vai prevalecer. E, unidos com o amor dos advogados, pelas leis que protegem os direitos fundamentais desses homens e mulheres que tanto acreditam em uma pátria livre. O que me trouxe essa reflexão foi um discurso que eu ouvi no Fórum da Liberdade, em que eu tive a oportunidade de ir com o deputado Marcel Van Hatten. Discurso proferido pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e que diz assim, foi ele quem disse: eu vim dizer aqui com todas as letras ao STF, vocês não vão nos calar.
E se tentarem nos calar, descobrirão que nesse país há pessoas que pela liberdade empenharão as suas vidas, as suas fortunas e a sua sagrada honra. Eu espero verdadeiramente que esse discurso do senhor Ricardo, ele ecoe nos ouvidos de todos aqueles que experimentam o mesmo medo que outrora eu senti, e que seja impulsionador pela luta da tão sagrada liberdade. Nós não estamos pedindo privilégios, nós estamos pedindo o direito de defender e de ser defendido. Obrigada.